Olá, bem-vindos a mais um episódio, o quarto episódio do UmbigoCast, que é um projeto que eu tenho muito carinho. Eu sou a Carlia Conelli, médica especialista em reprodução humana. Eu tenho muito orgulho desse projeto UmbigoCast, que começou no ano passado e hoje nós estamos aqui para conversar sobre reprodução humana, sobre fertilidade e fazer uma conexão, porque o umbigo é sobre isso, algo que conecta, que leva, que faz conexões e criações, né? Então eu tô aqui com a Aline é jornalista e há 15 anos escreve sobre a gestação após os 40. As mulheres que, não é nem às vezes opção, né, Aline? Elas engravidam com 40 a mais, 35 mais, porque a vida é assim. Ela é jornalista, já falei, trabalhou na Editora Globo e há 5 anos se dedica exclusivamente a esse projeto, que é o Gravidez aos 40. Só voltar um pouquinho, que você falou que há 15 anos eu escrevo sobre isso. Não é. Há 15 anos eu sou jornalista, escrevo para mulheres. Tá, escreve para mulheres. Isso. Aí nos últimos 5 eu falo sobre adiamento da maternidade. Achei que você estava mergulhado nesse tema há mais tempo, Não. mas a intensidade de 5 anos muitas vezes é melhor do que sim, durante 15 anos. Isso. Meu universo sempre foi mulher, assim, mas eu era de moda, beleza. Depois fiz saúde. Quando eu entrei em saúde, que eu comecei a lidar com esses temas. E aí, sim, eu decidi seguir por esse caminho. Mas é isso, então há 15 anos de jornalista e há 5 anos estudando, pesquisando adiamento da maternidade. Maravilhoso. Eu me formei há 18 anos e há 15 anos eu estou nesse ramo da medicina, que é a medicina reprodutiva. Então acho que a gente acompanhou juntas todas essas mudanças da sociedade, né? Que aconteceram ao longo desses 15 anos. E aí, que você me conta sobre essa sua percepção, essa mudança, já que a gente está falando de 15 anos, né? É como se fosse um debut que fala, chique, né? Estamos aí nesse marco. O que você vê de mudança? A gente teve muita mudança, né? Eu falo que, assim, os últimos 10 anos parece que a gente viveu 30 anos em 10, né? Isso está muito ligado com todas as outras revoluções que aconteceram, né? Tecnológicas, globais, de redes sociais, né? A internet que mudou muito. Você pega a internet de hoje e a internet de 10 anos atrás, não tem nada a ver, né? Então, acho que tudo isso também é impacto. E para as mulheres, o que a gente tem visto é cada vez mais esse adiamento da maternidade, porque a gente também entendeu que pode ter outras prioridades e outras alegrias, outras conquistas, né? Então, aquela mulher, por exemplo, a nossa mãe ou nossas avós, que, né, já tinha um caminho traçado ali, nem questionava se queria ou não ser mãe, quando ser mãe, não existia esse pensamento, não, né? Já estava um script pré-determinado. Exato, elas só seguiram o script meio que sem questionar. E nós somos, né, essa geração que está questionando quando eu quero, será que eu quero, para quando eu quero? E é uma mudança muito recente, né, pensando em sociedade, em humanidade, é uma mudança muito recente. Então, até por isso eu acho que às vezes faz sentido a gente ter tanta pouca informação a respeito disso tudo que envolve adiar, né? Mas quando eu comecei o projeto Mãe aos 40, na minha cabeça ele era um projeto de empoderamento, pura e simplesmente, assim. Então, você pode o que você quiser, na hora que você quiser. E aí começaram a chegar relatos de mulheres que não conseguiam engravidar, mulheres que não conseguiam engravidar. Eu falei, opa, peraí, então existe uma infertilidade associada aqui com isso. E foi só aí que eu entendi a complexidade de adiar a maternidade do ponto de vista biológico, né? Porque do ponto de vista do comportamento é maravilhoso. Uma mulher de 40 hoje tá ótima. Tá maravilhosa, tá, né, muito mais bem resolvida, madura, sabe o que quer, tem um caminho ali trilhado, né, de carreira e, enfim, mais maturidade mesmo para fazer escolhas. Só que o problema é que os nossos ovários não foram avisados disso, né? Ninguém avisou. Ninguém né? avisou, eles estão lá trabalhando como sempre trabalharam. Então, aí que começou a cair a minha ficha da importância de a gente fazer essa conscientização, né? Conversar com mulheres com menos de 40, com menos de 35. Só que essa é uma conversa que ela já é negligenciada desde o ginecologista, né? Sim. Infelizmente, porque
é o profissional que a mulher tem contato, o profissional de saúde que ela tem contato desde a adolescência, né? Então, a gente ainda tem essa brecha aí que faz com que muitas mulheres achem que enquanto menstrua engravida. Então, essa falta de informação é muito, muito evidente, assim, sabe? Quando elas chegam no Mãe aos 40 e começam a contar, ai, Aline, tô tentando engravidar já faz 1 ano, 2 anos, tô com 40 anos, mas eu menstruo. Eu achei que era só isso que a gente precisava. Eu não tô na menopausa, eu não tô no climatério. Só que tá rumo a ele, né? E aí as chances são menores. Nossa, Aline, e eu fiz esse podcast também, um BigoCast. Por que que uma médica hoje em dia tem que ser... tem que fazer YouTube, tem que fazer podcast, tem que ter rede social, porque eu acho que é como um dever, né, dar a informação que eu adquiri nos meus anos de estudo. Então isso vale muito. As pacientes elas vão ao consultório, elas pagam a consulta, claro que é uma informação individualizada para cada caso, mas tem informações que a gente precisa passar para a população. E eu me sinto muito nessa missão, nesse dever. É um papel social, é um papel, né? Isso, a gente precisa fazer isso. E me deixa muito, muito chateada quando chega uma paciente e fala assim, quero engravidar, não tô conseguindo, mas ninguém me avisou que os meus óvulos iam envelhecer. Ninguém me avisou, ninguém me disse nada sobre isso. Agora eu tô com 43, a mulher tá assim, de tirar o chapéu de independência, maturidade, beleza, de tudo. E assim, ela tá pronta para ser mãe, mas os óvulos dela já passaram da idade biológica, vamos dizer assim. Sim. E essa mulher não, ela tá na idade de ser mãe. Isso não tá no espelho, né? Acho que é isso que é o mais espelho. difícil, porque você se olha no espelho e se vê tão bem, né? E não só assim, de aparência, de beleza, mas se vê, hoje uma mulher de 40 e poucos anos, ela já tem mais autoconhecimento também para lidar melhor com as suas frustrações, com as suas questões. Então, assim, se a gente fosse ver, né, se o mundo fosse perfeito, seria a idade ideal para ter filhos, né? Como que pode a idade ideal biológica ser 20, 25 anos, se com 20, 25 anos hoje... Imagina, pergunta para uma jovem de 20 anos se ela quer ser mãe. Não é compatível, né? Não tem nada a ver, mas é o que é. Mas eu vejo isso muito no consultório. E também, assim, aí a gente vai voltar e pensar, realmente, é um mundo feito para homens que a gente vive na nossa sociedade. Então, assim, para os homens é uma idade muito boa, né? Ser pais. Só que para as mulheres também hoje é. Porque a gente tá com na mesma dinâmica nas grandes cidades, nos grandes centros, a gente faz tudo, né, em paralelo. A gente vai para a escola, para a faculdade, trabalha, sobe na carreira. Quando chega num ponto em que a gente fala, pronto, agora eu posso ser mãe. É hora que muitos homens falam, agora eu posso ser pai. Exatamente. Né? A diferença é que eles têm eu brinco, né? Que a mulher, ela tem ali um estoque que só vai sendo tirado. E o homem, não, ele tem uma fábrica que vai sendo renovado, Mas né? isso é um mito que tá caindo, Aline. Tá caindo. Nos últimos congressos que eu tenho frequentado, eu tenho visto muitos estudos e trabalhos sobre o envelhecimento do gameta masculino e da consequência que isso traz para a prole. Então, o homem com mais de 45 anos, ele pode aumentar só pela idade masculina, sem contar a obesidade do homem também, uma série de coisas. Estilo de vida, né? Estilo de vida do homem pode impactar na prole. Em relação a autismo, né, o neurodesenvolvimento, esquizofrenia, câncer, uma série de doenças que estão relacionadas a isso. E é importante falar disso, né? Porque parece que a responsabilidade é só da mulher. É o né? que parece, né? Como a gestação tá no corpo da mulher, e a mulher que entra na menopausa, e é o óvulo da mulher que acaba, né? O cara, por mais que continue... uma fábrica. Não, ele acha que ali, né? Aí ele vê lá George Clooney, todos esses atores aí que já são bem mais velhos, tendo filhos. Dá aquela sensação de, então eu posso a qualquer momento, né? E também, vamos falar do lado feminino, tem muitas atrizes que também, elas engravidam, né? Depois dos 40, depois dos 35. Muitas engravidam naturalmente, mas muitas fazem tratamento também de fertilização. E assim, ninguém é obrigado a contar, ninguém é obrigado a abrir sua vida, sua intimidade, porque isso é algo íntimo. Mas leva a crer no senso comum que
tudo bem. né? Só reforça a ideia de que então... De que tudo imagina, se a fulana engravidou com quase 50, eu tô só com 43, eu posso, né? E é super importante falar disso, porque parece que a gente faz um trabalho de formiguinha, assim, você tá ali todo dia conscientizando, educando, falando da importância, né, de olhar pra fertilidade, de fazer os exames, de tempo de tentativa, porque eu acho até que mais importante do que, não mais importante, mas tão importante quanto os exames, é esse tempo de tentativa, porque às vezes a mulher fica ali, os exames estão todos ok, mas ela tá tentando engravidar há 2 anos. O casal ali tem alguma coisa que precisa ser investigada, isso né? é verdade, Aline. O tempo de tentativa e a idade da mulher são muito importantes. E eu sempre, eu gosto de reforçar que a gente fala de idade, parece que 30 anos é jovem, é super jovem, mas uma a cada 1000 mulheres na faixa dos 30 tem menopausa precoce. Eu já atendi paciente de 28 anos com menopausa. Então, uma a cada 100 na faixa dos 40 vai ter menopausa. E o que a gente vê no comportamento são mulheres que usam anticoncepcional dos 16 aos 40. Só para quando realmente vai tentar engravidar. E pode ser que todo esse processo de falência ovariana tenha acontecido e ela nem percebeu. E ela não sabe, porque ela tá tendo um ciclo às custas de pílula. Então é muito importante a gente alertar assim para a saúde reprodutiva, não só para a saúde sexual, que eu acho importantíssimo, que a gente precisa falar sobre isso sim nas escolas, a gente precisa falar sobre isso na internet, a gente precisa falar sobre isso em todos os lugares. Mas a saúde reprodutiva muitas vezes fica, né, fica de escanteio. E a saúde reprodutiva tem uma conexão tão grande, assim, a saúde sexual e saúde reprodutiva estão ligados, não tem como separar uma coisa da outra, Mas né? sabe o que eu vejo? É aquela coisa assim, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que seus exames estão todos bons. Nossa. A gente vai todo ano no ginecologista. Mulher é o único ser que vai no médico sem estar doente, né? Porque a gente vai direitinho. A gente faz a nossa parte, tá todo ano lá. E aí você sempre faz aquela bateria de exames de sangue, aí faz o Papa Nicolau, aí faz a mamografia e sai de lá e tá tudo certo. Você fica com aquela sensação de que, nossa, tô zerada, tô ótima. Tô nota 10. O que eu quiser fazer vai dar certo, não é? E aí que tá, porque na verdade esse tá tudo certo não abriu a caixinha ali da saúde reprodutiva. Essa caixinha, essa portinha continuou fechada. Isso é muito falha. Assim, que os médicos, né, eu me coloco como nós médicos temos que assumir essa responsabilidade. Sim. Porque se você for ver a projeção da população mundial, é de diminuir. Sim. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos por opção, porque você vê essa geração de 20 a 30 anos não quer ter filho. Não quer ter filhos. Não quer, e isso é fato, os estudos já comprovam de comportamento, que é uma geração que vai ter menos filho. Mas junto com isso tem a epidemia da infertilidade, né? Que a OMS já alertou também, 1 a cada 6. É muita gente, né? 17% da população, né? Junto com isso, a gestação depois, numa idade 35, 40 a mais. A gente tem todos os ingredientes aí, né? Pra ter cada vez menos. Aí eu vou colocar mais uma camadinha. A gente vive, assim, numa sopa de químicos, que são os disruptores hormonais, que estão no ar, na poluição, nos agrotóxicos, às vezes na maquiagem que você usa, né? No desodorante de todo dia. E você soma isso. Soma também a diminuição dos parâmetros seminais dos homens nos últimos 50 anos, que está cada vez mais baixo. Tudo isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que se você não pensar na sua saúde reprodutiva, se você não ensinar essa geração a pensar sobre isso, pode ser que eles sofram muito depois, quando você muda de ideia. Muitas vezes a gente muda, o ser humano muda. A gente muda. Por exemplo, eu adorava ir na balada, hoje em dia eu não gosto mais, sabe? Hoje em dia você pergunta primeiro se tem cadeira, segundo até que horas vai, Exatamente. Terceiro quem é que vai estar, o que você vai beber. Aí você avalia tudo isso, depois você fala... acho que eu vou ficar aqui. Eu tomava café com açúcar, com adoçante. Hoje em dia eu tomo café sem açúcar. A gente muda. A gente muda, sabe? Mesmo. As escolhas mudam, né? As escolhas mudam. A gente muda completamente. Aí você fala assim, nossa, como eu tô diferente. E é esse alerta. Sim. Que eu acho que é nossa responsabilidade como médico e como
você comunicadora, jornalista da Sim. área da saúde, né? Sim, sim. Fazer esse alerta mesmo para as pessoas que estão chegando, né? E quem já tá com 40 a mais e tá com dificuldade, não espera para procurar médico. Não espera. Parece, o que eu vejo, Carla, é assim, os médicos, enfim, a comunidade científica de saúde ainda estão numa bolha muito grande, assim, no sentido de que tem muita informação que precisa ser mais didática, precisa chegar em mais lugares, mas, claro, não é só responsabilidade dessa classe, é uma responsabilidade, na verdade, que é governamental, que é social, né? Poxa, você tem o seu direito garantido pela Constituição de formar uma família e de ter filhos. Sim. Assim como você tem direito à contracepção e é dever do Estado também, né, custear parte dessa contracepção, deveria ser, né, se a gente estivesse num país mais igual, mais desenvolvido, enfim, deveria ser uma política pública muito importante. Sim, o amparo à concepção. Amparo à concepção, eu acho que existe já uma área da saúde que é o planejamento familiar. Só que esse planejamento familiar, ele se limita à contracepção. Exatamente. E é por isso que até hoje o que eu vejo é uma mudança até de termos, assim, porque toda vez que você fala planejamento familiar, parece que é sinônimo de contracepção. Então eu tenho usado muito planejamento reprodutivo. Até porque o reprodutivo é individual. Independe se você tem parceiro ou parceira, se você quer ter, se você já tem filhos ou não, mas um dia você pode querer ter, então é uma escolha e um olhar individual. E aí sim, ele tá muito mais ligado a entender como é que tá seu corpo, né? Ou será que eu tenho algum fator? Então, assim, hoje a gente não tem nos exames, né, de rotina essa inclusão desses exames que avaliam essas questões de fertilidade. O que acontece é que a mulher 40 a mais, ela não tem tempo a perder. Sim. E aí você passa no médico e fala, estou com 40 e quero engravidar. Ah, tá bom, seus exames básicos estão normais. E assim, esse médico, ele nem se preocupa em saber se o parceiro tem condições, porque muitas vezes esse tempo precioso dos óvulos de uma mulher de 40 anos, ela vai, tenta um ano. Se não conseguir, volta. Ela não tem um ano pra tentar sem saber o que tá fazendo. É que nem, sabe, você dirigir no escuro, né? Dirigir no escuro. Você vai ficar todo mês sofrendo, pensando, nossa, agora vai. E não foi feita uma investigação adequada. Inclusive, a investigação adequada envolve o parceiro, se ela tiver um parceiro, né? Envolve o parceiro. Porque o que eu vejo também, Carla, é isso, assim... As mulheres que me procuram, às vezes elas chegam já com um rótulo tão grande, assim, de culpada. Parece que tá na testa delas, assim, adiei, culpada. Mas, poxa, você nem sabia. Nem sabia. Você não tem culpa de nada, você não sabia. E aí, esse rótulo de já pegar o problema pra si e achar que você é o problema, faz com que você nem pense que o seu parceiro também tem que ser investigado. E quando a gente fala de uma investigação realmente eficiente, ela envolve a parceria ali. Se forem duas mulheres, são as duas. Se for homem e mulher, é o homem e a mulher. Ela envolve o casal. Essas duas pessoas que estão tentando ter filhos. Sim. Então, isso também é importante, porque já aconteceu muitas vezes de mulheres de 38, 39 que estão tentando engravidar, ficar um tempão, é revirada do avesso, aí faz esterossalpingografia, às vezes esteroscopia, e um monte de exame, aquele monte de nome. Desconfortável, difícil, doloroso, desconfortável. E aí quando você fala assim, mas e o seu parceiro? Ah, não. E era um espermograma. E às vezes fala, não, mas quando ele tinha 15 anos, engravidou alguém, sabe? Não, gente. Como se ser pai ou mãe mudam, uma né? vez garantisse. Aliás, esse é um tema muito bom. A infertilidade, né? A infertilidade secundária. A gente tem um relato que fez até um sucesso certo tempo atrás, ficou em alta, que foi a Débora Seco contando da dificuldade dela de engravidar de novo, tanto que ela não conseguiu mais. Ela já teve a filha, passou alguns anos, aí ela já estava com mais de 40 e não conseguiu ter o segundo. Então, esse também é um ponto importante. Não é porque... fértil uma vez, fértil sempre. Exatamente. Né? Não é porque você teve um filho que tá garantido o segundo, né? Tá muito mais relacionado à idade. Sim. E nas consultas em reprodução humana, eu sempre gosto de mostrar o gráfico, mostrar qual é a taxa por idade com cada técnica.
Para a pessoa também que está se programando para engravidar, para que ela pense. Eu tenho muita paciente que vem para se programar. Então eu abro, falo, olha, eu acho melhor a gente avaliar a sua reserva ovariana, ver como é que tá, não é só ir tentar, vai tentar que tá tudo certo, né? Eu tento me precaver por estar na especialidade, né? Acho que por ver muitos casos e fazer de muito sofrimento, né? De muita gente que tenta e não consegue. Eu adianto algumas coisas, alguns passos, sabe? Isso porque é a mulher importante. de 40 não tem tempo. Isso é importante, mas às vezes para ela conseguir uma indicação de hormônio antimileriano ou de FSH, ela não consegue, o ginecologista se nega a passar. É muito comum as pessoas me escreverem e falarem, Aline, como que eu faço para conseguir um papel para eu fazer esse exame aí? Porque eu quero fazer. E assim, isso porque vários exames desses o convênio nem cobre, né? Ela tem que ir lá e custear do bolso dela. Então, olha que loucura, né? Essa mulher, ela não tá amparada de lado nenhum. E a gente precisa falar sobre isso. E o que eu vejo, assim, é que é uma causa muito forte, tem muita gente passando por isso, mas isso não faz barulho porque tá cada um vivendo a sua dor. E é compreensível, porque ninguém quer sair contando, espalhando aos quatro ventos que não tá conseguindo engravidar. A fertilidade é algo valorizado, né? Quantas mulheres que enchem a boca pra falar, nossa, não posso passar perto de uma cueca que eu engravido. É verdade. Como se fosse um superpoder, né? E aí você vê aquelas outras, né? Ah, não, relaxa que você engravida. Dizem que assim, o sofrimento tá muito relacionado à vergonha também. Vergonha. A vergonha de não poder ser aquela crença de que a mulher, ela já nasce com esse dever. Exato. Então assim, nossa, eu tenho um dever com a humanidade que é botar um filho no mundo. Exato. É como se você estivesse falhando, não só com você, mas com todo mundo e você não tivesse cumprido o papel a qual você é destinada, né? Nem pra isso você serve, tipo é muito isso. difícil, é um sofrimento, é um luto, é algo muito difícil de atravessar. A gente que ouve essas histórias, né, e você muito mais, porque você tá no seu dia a dia, dá vontade, assim, de colocar a boca no trombone, divulgar pra todo mundo, né, pelo amor de Deus, vão olhar pra sua saúde reprodutiva, não espera chegar aos 40 pra olhar, porque parece até um certo exagero, e eu tenho muito cuidado com isso, porque eu odeio quem faz terror e quem vence pelo medo, sabe? Sim. Então, assim, longe de mim fazer isso. Mas, gente, é também desesperador a gente que tá do outro lado ouvindo pessoas que passaram por isso. Então, assim, a nossa vontade é realmente alertar. Hoje, nos meus grupos, aonde eu vou, eu converso com as mulheres, com as pessoas. Eu tenho uma irmã mais nova, já conversei com ela sobre isso. E falo, viu, mas você não quer hoje? Você não quer ir ver como que funciona, né? Pra você... Congela enquanto você tem, então. Não, congela enquanto tem, enquanto tá bom. Enquanto tá bom, exatamente. Enquanto está bom. A questão do congelamento, que eu vejo também, é que as pacientes, quando elas não estão pensando em ter filhos, elas falam, eu vou deixar para congelar no último momento, porque vai que... Agora eu não quero, mas vai que até tal idade, geralmente 35, até 35 eu congelo. Aí chega nos 35... Ela não guardou dinheiro, ela não fez um planejamento, assim, pra congelar. Aí ela vem, assim, fala, nossa, esse tratamento... geralmente, assim, os tratamentos de congelamento, e a gente pode falar abertamente aqui, porque é pra informação mesmo. Eles variam de 15 a 25 mil reais. Então, você precisa se programar também, né? Então, de repente, uma viagem que você fez, você podia ter congelado seus óvulos, né? Durante alguns anos você guardando, fazendo uma provisão para isso, você vai chegar nos 35 e vai decidir, quero ou não quero congelar. Sim. E eu falo também, sempre nas consultas de congelamento, sobre a possibilidade da ovodoação. Porque, às vezes, a mulher fica assim, meu Deus do céu, se eu não congelar, eu não vou poder ser mãe, eu não vou poder engravidar. Pode, para engravidar... enfim, para você ter um embrião que vai implantar no seu útero, você precisa de óvulos, né? E óvulos, eles vêm, né, de mulheres. E graças a Deus, algumas mulheres doam seus óvulos. Mulheres com 30 anos doam seus óvulos. Não é um processo fácil, também não é barato, né? Mas até 50 anos, 55 anos, se uma mulher tiver saúde,
um útero, né, adequado, receptivo, ela pode engravidar. É importante você falar disso, porque assim, a gente tá vendo a campanha de congelamento de óvulos, tá bombando, todo mundo falando muito desse assunto. E eu tenho algumas ressalvas, assim, como jornalista, que há 15 anos, né, pesquisa mulheres. A primeira ressalva é muita gente vendendo isso como um seguro. Não é. Como uma garantia. Eu não gosto nem do termo, para você ter ideia, preservação da fertilidade. Porque o que você está preservando? É uma tentativa, né? E outra, você está preservando uma célula. Você está preservando um potencial. Mas também quem diz que aquilo que foi congelado está super saudável e propenso a resultar numa gravidez? Aí que tá a grande questão, a gente não tem como testar e provar a qualidade de óvulos. Só se faz isso quando junta lá com o espermatozoide, né? Isso é feito ao vivo e a cores, ao né? vivo e a quando cores. posto à prova. Exatamente. Quando posto à prova. Então, hoje... então quando se fala assim, preservação da fertilidade, mais ou menos, né? Você tá, na verdade, congelando uma célula ali que você para o tempo, né? Então, de certa forma, é o que a gente tem hoje de mais avançado. É o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer, mas essa comunicação, ao meu ver, ela precisava ser mais adequada. Primeiro, não são todas as mulheres que são público-alvo para congelar óvulos, mesmo que ela não saiba se ela quer ser mãe ou não. Dia desses, uma amiga de 37 anos, super bem informada, CEO de uma startup, falou pra mim: ai, Aline, eu tenho ouvido tanto, só se fala desse assunto, eu tô me sentindo pressionada. E eu não sei, porque assim, eu não tenho vontade de ser mãe. Mas e se eu mudar de ideia? Eu falei pra ela assim, você tem alguma questão com óvulos doados? Exatamente. Se você precisasse receber óvulos doados, de verdade, assim, se coloca no lugar passando por isso agora. Seria uma questão pra você? Ela, não, de jeito nenhum. Então pra que congelar? Aí eu falei, então pronto, tira esse peso aí da sua cabeça e não congela. Porque Exatamente. se o que você quer, né, o seu medo é daqui 10 anos você mudar de ideia e querer ser mãe, tem ainda alternativas. Agora, tem mulheres que de forma alguma aceitam, né? Sim. Isso, entendem aquilo como um filho dela. Então, para essas mulheres também, vamos entender quais são os seus limites e até onde vai. Mas é aí que tá a importância da transparência do aconselhamento. E do bom aconselhamento, mas sabe assim, transparente. Olha só, as chances dos seus óvulos na sua idade são tantas, porque nada é 100%. Quando a gente descongela esses óvulos, a gente perde X%. Olha, depois a quantidade que vai resultar em bebê é outro X%. Exatamente. E aí você vai investir o seu dinheiro, a sua expectativa, né, a sua esperança em algo que tá às claras. Você tá enxergando exatamente. Você faz conscientemente a preservação do seu potencial de fertilidade. Exatamente. E eu adoro mostrar sempre para os pacientes esse gráfico. Hoje a gente tem muitos instrumentos, né? Muitas ferramentas que tentam nos dar isso que estava faltando, né? Uma avaliação da qualidade do óvulo. Antes a gente congelava, a gente sabia se o óvulo era maduro, só dá para congelar se é maduro. Então, assim, foram tantos óvulos maduros, tá? Mas esse óvulo, qual a chance dele virar um embrião em blastocisto, que é o embrião que tem potencial de implantar depois de 5 dias de desenvolvimento? E qual a chance disso virar um nascido vivo? Então, hoje a gente tem uma incubadora que ela tira foto do embrião a cada 10 minutos. E com isso ela faz um vídeo em time-lapse e acoplado a isso tem um software de inteligência artificial. Então esse software ele vai avaliar parâmetros que o olho humano não consegue ficar observando. Então é o tempo de divisão, ele vê assim cada célula embrionária, ele vê muitas coisas. E ele conseguiu, através de muitos dados, ver qual óvulo, qual característica de óvulo tem maior potencial de virar um blastocisto de boa qualidade e esse blastocisto de virar um bebê. Então, com isso, foi feito um algoritmo, foi feito um programa em que a gente tem uma classificação por óvulo individual, qual o potencial de cada óvulo de virar um blastocisto e logo a gente consegue fazer uma conta. De acordo com as fases de desenvolvimento dele, de como ele foi se comportando. Não, isso é o óvulo puro e simples, na hora da coleta. Ah, tá. Na coleta, no dia, o óvulo ele é coletado, é avaliado. E essa avaliação, ela prediz se aquele óvulo ele tem as características
compatíveis com o óvulo que gera um embrião bom que gera uma gravidez. Uhum. Isso foi um software, Super né, inteligência avanço, né? artificial, que consegue dar essa informação. Mas é 100%? Não é. Não. É uma ideia. É uma ideia que aí, com isso, muitas pacientes vão ter assim, olha, com esses óvulos que você tem, a sua chance de gravidez é de 20%. O que você deseja fazer? Você deseja manter esses óvulos ou você deseja congelar mais? Isso é uma decisão, né, da paciente e esses dados são para ajudá-la, porque às vezes a gente fala assim, não, você tem que congelar 15 óvulos, que é um número que entre... Um número bom. É um ali, número né? bom que vai dar uma maior taxa de nascido vivo. E aí ela fica lá sofrendo porque não conseguiu 10. Mas os 10 têm uma qualidade ótima. Talvez ela não precise, né, fazer outra rodada. E talvez ela consiga 20 com uma qualidade muito ruim. Exato. Talvez ela possa decidir, se puder, congelar mais. Isso foi um avanço muito grande que se iniciou nesse ano em alguns laboratórios e que eu tenho visto assim muito bom, mais uma ferramenta para aconselhamento. E mais uma coisa que... acho que para aconselhamento e também para modular expectativas, né? Expectativa. Porque acho que a grande questão até, Carla, é essa expectativa. É. Porque as pessoas ainda têm muito, né, na mente, você falou, né? Poxa, vou gastar 15 mil reais no congelamento de óvulos. Pois é, não é barato. Não Sim. basta querer também. Acontece que... O que elas pensam? Ah, não. Ela pensa que então, o bebê tá garantido, não, né? Então, não se tá. eu não vou gastar 15 pra congelar e prevenir. Prevenção é difícil, né, gente? Ninguém faz prevenção. Se eu precisar, eu gasto 20 numa FIV. Exatamente. E aí tá tudo resolvido. Como se a FIV resolvesse todos os problemas. A gente sabe que não. Especialmente aos 40 anos. É raro, né? Muito mais difícil você conseguir um positivo de primeira. Sim, porque então, a gente não precisa tá de garantido. mais óvulos para ter um embrião euploide, que é o embrião Exato. que tem mais chance de Exato. engravidar. Então, mas esse pensamento, ele ainda é muito comum. Por isso que essa modulação de expectativa que a gente tá falando, ela é muito importante. Porque muitas já têm uma resistência de chegar até a clínica. Já é difícil, né? Tem pesquisas que mostram aí que levam meses, anos, que ela passa por vários profissionais até seguir num tratamento. E aí ela seguiu, beleza, chegou lá. Se ela não tem modulado essa expectativa, que ali não está se garantindo nada, quando vem a notícia de que o embriãozinho lá não desenvolveu, que não chegou onde era para chegar, ela vai ficar transtornada. Vai achar que teve, enganada. Vai se sentir enganada, vai achar que teve erro médico, que alguém lá dentro do laboratório não cuidou desse embrião. Vai. Que vai achar. Por isso que é importante que os médicos, eu falo isso, por mais difícil que seja de conversar, seja transparente. Fale do que é real. Porque aí sim ela vai, mas ela já vai sabendo do que ela pode encontrar. E quando vem uma notícia que não é favorável, ela vai lidar com aquilo de uma maneira muito melhor. Aline, e as pacientes são muito gratas quando a gente é transparente e mostra tudo. E coloca as cartas na mesa e fala, ó, vamos escolher juntas? Vamos, como é que a gente vai chegar na maternidade? Porque a gente sabe que o destino final é a maternidade. Mas você tem essa rota, essa rota, essa rota, essa rota. Exato. E a gente precisa falar, essa daqui, ó, tem uns buracos, tem uma montanha russa, tem, né? Sim, muitos obstáculos. Essa daqui a gente vai usar um veículo diferente, mas vai ser mais suave. Essa daqui, a pessoa vai escolher. Eu tenho paciente de 41 anos que tem indicação de FIV, mas ela, por motivos religiosos, não quer fazer FIV. Então, o que eu vou fazer com ela? Vou fazer o melhor que eu puder para ela dentro do que ela pode, do que cabe para ela. Eu tenho uma paciente de 41 anos que ela quer congelar óvulo. Então eu vou falar para ela, olha, esses óvulos vão resultar numa baixa probabilidade de um bebê em casa, mas vamos lá, você quer? Eu tô do seu lado. Sabe? Então acho que esse é o papel do médico, estar do lado, aconselhar e caminhar junto, né, sempre o paciente estando ciente do que ele está fazendo. Sim. Isso evita uma série de dores de cabeça. Porque é muito custoso, né? É custoso financeiramente, é custoso emocionalmente. E aí, o emocional, tem pesquisas que mostram que ele é a maior barreira para se continuar. Ele é a maior barreira hoje. Então, mesmo que essa mulher tenha dinheiro,
mesmo que ela ainda consiga fazer um empréstimo, ou sei lá, porque muitas acabam se endividando, né? Muitos casais, muitas famílias. O fator que realmente determina se ela vai seguir ou não é o emocional. Porque é muito desgastante, né? Então, acho que o nosso papel é realmente mostrar que isso pode acontecer. Claro que cada história é uma história, até porque tem mulheres que tentam 1, 2, 3 filhos, depois vai e acontece o quê? Engravida naturalmente. Acontece. Então não tem... É raro, mas acontece muito. Então não tem, né, uma receita de bolo, um caminho único. E eu acho que o que mais importante é cada uma fazer aquilo que realmente cabe, né, dentro, claro, do que dá pra fazer, mas com essa consciência, ciente das coisas, né? Eu falo, o Mãe aos 40 é por uma fertilidade consciente. E é isso, assim, porque quando você sabe das coisas, você assume também riscos. Sim, e você sabe das consequências. Consciente é a melhor coisa. É a melhor que coisa. Tem. E Aline, 1 a cada 5 pacientes que fizeram FIV depois engravidam naturalmente. 1 em cada 5? Olha só, 20% então, né? Aí, tá vendo? Aquelas. Então, às vezes, tem que fazer a FIV pra engravidar depois. A gente não sabe. Não dá pra saber, né, o que acontece. Mas o fato é que tem muitos casos de subfertilidade. Então, se a paciente já tá com uma idade em que, assim, ela tá 3 anos tentando, pode ser que ela engravidasse no 5º ano. Mas como que ela ia saber, né? Como é que ela ia saber? Sabe que você tá falando isso? Né? Tem uma menina que me escreveu num dos últimos posts ali do Mãe aos 40 e ela falou, ó que loucura, ela ficou 24 anos tentando engravidar. Ela falou, agora o meu milagre chegou. Gente, 24 anos sem prevenir gravidez não acontecia nada. Então... Ela não tinha mais nem esperança. E aí, às vezes, é justamente o momento que ela tá entrando no climatério, que teve alguma mudança ali hormonal e aconteceu. Agora, dá pra gente falar pras mulheres continuarem tentando, então, que depois de 24 anos vai acontecer? Não dá, né? Não dá. Então, é isso. Ai, Aline, a gente que tá, assim, nesse universo, a gente tem vontade de gritar mesmo, bem alto, né? Para as pessoas fazerem o planejamento consciente. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente poderia deixar. E sem se comparar, né? Porque às vezes você tem uma prima da mesma idade que você, é da sua família, né, uma parente de sangue próxima, mas a história dela não é a sua, cada corpo é único, né? E acho que isso que é importante, você assumir esse protagonismo e seguir a sua própria história, entendendo o seu corpo, o que acontece com você. Você tem alguma mensagem, algo muito importante que você queira deixar para as pessoas que estão ouvindo? Olha, acho que a mensagem mais importante que a gente pode deixar é justamente essa, né? Ninguém é você, assim. Só existe você com essa história, com tudo que você tem. Só que se nem você consegue entender o que está acontecendo com o teu corpo, né? Você precisa olhar um pouco mais para essa questão, né? Buscar uma ajuda um pouco mais especializada. Entender que não tem essa de relaxa que engravida, né? Que infertilidade é uma doença, então não se culpe. Na verdade, deveria estar sendo amparada pelos governos, por políticas públicas. A gente tem hoje 10 centros só do SUS em todo o Brasil, mesmo assim só 2 são completamente gratuitos. Então, tem algumas clínicas aí já com programas acessíveis, que isso também é importante dizer, inclusive você tem um programa acessível, né? E busque ajuda, porque às vezes também ela se coloca uma barreira de pensar, não vou nem buscar ajuda porque eu não tenho esse dinheiro todo. Mas às vezes é uma conversa que você precisa ter que vai te esclarecer, que vai abrir tua mente e vai fazer você enxergar outros caminhos também. Então, acho que é isso, assumir esse protagonismo, sabe? Em busca dessa autonomia mesmo, de olhar para o seu corpo de uma maneira mais integral. Sim. A gente tem um programa que chama My Best Chance, e a gente faz uma FIV mais acessível, né, para casais que têm realmente essa dificuldade de acesso. Então, com isso, a gente conta com parceiros, né, laboratórios que tem um valor diferenciado, a gente consegue fazer protocolos mais acessíveis, mesmo a equipe médica faz assim uma acessibilidade maior e assim, sem comprometer em nada a qualidade e o atendimento, tudo mais, e resultado, que é o mais importante, né? Isso é muito, muito bom, porque assim, se no SUS eu não tenho, porque no SUS ainda tem o limite da idade, né?
Então, muitas, o limite geralmente é 38 anos. Muitas, quando chega a vez dela, já passou de 38 Já anos. passou. Ou já passou na própria tentativa. E aí ela vê lá, nossa, 30 mil reais, nossa, eu não tenho esse dinheiro. Mas, gente, acho que o primeiro ponto é sentar e conversar e ver. Eu sempre gosto de dar um exemplo de quando eu comprei meu apartamento. Eu fui pra ver lá o mobiliado lá, né? Pra ver o decorado. Não fui com a menor pretensão de comprar. Só que quando eu sentei na mesa pra entender as condições, eu falei, nossa, então eu acho que isso se encaixa. Na minha cabeça, eu não tinha condição nenhuma. Uhum. Mas quando eu fui entender tudo que era acessível, o programa que eu podia me encaixar, a taxa que eu podia pegar, tudo aquilo me abriu os olhos. E assim, detalhe, hoje eu tenho meu apartamento pago, quitado, mas se eu não tivesse entrado naquele decorado, e sabe o que é pior? Eu não teria guardado o dinheiro pra comprar. Eu não teria guardado. Então, assim, muitas vezes o que você precisa é ter essa conversa. É ir até o especialista, né? Se você já tá tentando aí, você tem mais, né, 38 e tal, um ano, ou tem 40, tá tentando já 6 meses, procura saber. Vai entender, né? Procura saber, vai entender. E aí sim, né? Depois de tudo isso que a gente falou, você pode tomar uma decisão mais consciente. E isso é importante. Então, esses programas de acesso, eles são fundamentais, porque eles também cumprem com essa responsabilidade social, que é de todo mundo. Se todo mundo dedicar um pouquinho do tempo, o médico dedicou um pouco do honorário dele, não, então vou reduzir isso aqui. Laboratório também tirou um custo. Medicamento saiu um pouquinho. A gente consegue alcançar mais pessoas. A grande questão é que esses programas, às vezes, não são nem divulgados, né? E, assim, é importante a gente dizer, Carla, que não é que você tá tirando de quem poderia pagar. Não, você tá dando oportunidade para quem imagina que nem poderia chegar até a clínica. Então, você tá ampliando o acesso mesmo. Sim, isso é fundamental. Acho que é fundamental. Sim. O Brasil tem uma demanda reprimida gigantesca. E que não busca por custo mesmo. Mas não tem jeito, assim, o tratamento é caro. Claro. Não tem como. E mesmo quando fala-se em ovodoação, e é uma questão recorrente no consultório, mas o óvulo é doado. Por que que eu tenho, né, que fazer... Por que que é caro? É o mesmo preço de uma FIV, né? Acontece que esse óvulo doado, ele passou por todos os processos. Só não foi você que passou, né? Mas alguém passou. Alguém fez o uso da medicação e são mais exames ainda que a doadora tem que fazer, porque ela precisa fazer uma bateria de exames genéticos que custam 5 mil reais. Então, são muitos exames, consultas, e realmente não é barato ter um óvulo. E com as leis do Brasil, é proibido você pagar por um óvulo. Então, essas pessoas que doam, elas realmente vão para fazer um tratamento de congelamento ou um tratamento de fertilização onde o fator é masculino, e elas são, assim, elas doam, né? Elas arcam com a doação altruísta, né? Então, sim, é caro. E muitas vezes a receptora ajuda com a medicação da doadora. Exato. Então, esse... E pensando por esse lado, né, é bonito, porque Sim. eu tô abrindo mão pra te ajudar com uma coisa e você me ajuda com uma outra, né? E mesmo sem saber se ela vai ter óvulo pra ela. Né? Então, isso é muito legal. Muitas vezes elas também vão congelar óvulos, então assim, tá bom, então eu quero congelar óvulos e não tenho como congelar. Então, a receptora, ela vai custear o congelamento e ela vai dispor de alguns óvulos para a receptora. Então, é só assim que a gente consegue, né? Esse tipo de doação que acontece aqui. Sim. É raríssimo alguém falar e que são assim, amparadas na lei, né? Não tem nada de ilegal nisso. Então, é caro porque são exames que a doadora tem que fazer que ela não precisaria fazer se ela fosse fazer um tratamento com óvulos próprios. E é caro igual, né? Mas acho que mais caro que tudo é não ter informação. Exatamente. O que realmente custa caro é a falta de informação. Porque eu falo, se essas mulheres que adiaram no escuro e hoje estão sofrendo perrengues para conseguir, tivessem sido informadas, gente, a gente teria outra realidade. É por isso que todo esse papel, né, de educação e de conscientização, ele é importante para que as gerações que estão vindo não passem por isso, para que elas não passem por isso, para que elas tomem decisões mais conscientes. Isso só se faz com informação. São as decisões do dia a dia, decisões corretas. Você pode optar por, agora é moda os adolescentes fumar
vape, isso faz mal igual, sabe? O seu óvulo vai sofrer igual. Assim, pra tem saúde que falar... de forma geral até, né? Então assim, o cigarro dá câncer, infertilidade, dá impotência, dá uma série de coisas. O vape também dá, gente. Vamos fazendo um alerta. Não é bonzinho, aqui. né? Não é bonzinho porque ele não é fedido, né? Álcool faz muito mal, álcool é tóxico. Então, não existe uma dose segura de álcool. Existe o consumo social, que está bem aceito, que a gente vê. Mas, assim... Também tem impactos, Também tem impacto. Então, assim, são escolhas. Comida industrializada. Tem um impacto na sua saúde reprodutiva. Ser sedentário vai ter um impacto na sua saúde reprodutiva. Cada dia que a gente acorda e toma decisões, né? A gente tá... Na verdade, elas são automáticas. Muitas vezes a gente não pensa para tomar as decisões. E outra, todo dia a gente faz tudo sempre igual, né? Então, mudar hábito é um negócio muito difícil. Tenta mudar hábito de uma pessoa que adora doce. Eu adoro doce. É difícil. Gente, assim, sério, é muito difícil. Então, assim, realmente só se muda com essa consciência, né? Entendendo que, poxa, mas se eu continuar comendo a quantidade de doce que eu como, daqui 5 anos eu vou estar diabética. E se eu for diabética, a minha expectativa de vida vai reduzir em X anos. E eu ainda vou ter uma velhice com um monte de problemas, tomando um monte de remédio. Então, é isso também, né? Falar sobre isso é falar também sobre longevidade. Que futuro eu quero construir, né? Como que eu quero estar daqui 30 anos? Eu gosto da ideia da educação reprodutiva, e eu acho que tem que ser na escola. Eu acho que ter as aulas de educação sexual tinham que ser junto com a educação reprodutiva e não ter distinção, porque, gente, já passou seria da muito hora, importante. já passou da hora. Seria muito importante. E não aprender só pelo medo, né? Só pelo medo. Assim, eu juro, eu tenho uma amiga de 42 anos que ainda tem medo de engravidar na adolescência. Isso é então, muito assim, comum. meu Deus do céu. Ai, eu esqueci de tomar uma pílula. Ai, meu Deus. Mas é porque a gente aprendeu isso. Ai. Então, e aí que tá. Olha que loucura. A pessoa nem ela ouve falar de período fértil, mas você não confia. Não confia. Tipo assim, se você não tá naquela semana do período fértil, gente, não precisa nem usar nada. Porque não vai acontecer. Agora, eu não conheço nada do meu corpo, então eu não me sinto segura se eu não tiver com isso aqui em dia. E ok, é importante, tem sua relevância, a gente quer prevenir gravidez na adolescência, mas assim, a gente não entendeu nada do nosso ciclo. Não entendeu nada, simplesmente então começaria entendendo exatamente o ciclo. O ciclo menstrual. É o primeiro passo, e hoje com 40 anos a gente não entende. Não entende. Eu falo lá de fase lútea, o que é fase lútea? 4 fases do ciclo. Como assim? Não, período fértil não é a semana inteira, é um dia só. Acha que é uma hora fértil. Eu não estou no minha hora fértil, meu período, acho que só naquela hora que tá ovulando que engravida. Né? E outra, né? Como que você não. sabe exatamente a hora que você tá ovulando? Seu corpo tá te dando sinais ali quando a coisa começa a acontecer, mas também você não sabe. É uma loucura, né? Então, é isso, assim, é realmente olhar e entender esse ciclo, né? E, enfim, assumir mesmo esse protagonismo. E só, assim, pra encerrar... Eu vejo muitas pessoas com ressentimento dos médicos, sabe? Poxa, eu tenho muita mágoa do meu ginecologista, porque a vida inteira não sei o quê. Gente, isso não vai te fazer mais fértil, sabe? E também, assim, você não sabia o que você sabe hoje. Então, pega essa informação que você tem hoje e usa disso. Não fica olhando pra trás, se remoendo, se comparando, achando que a culpa é sua ou que a culpa é do fulano, que a gente gosta de colocar a culpa nos outros. Não, né? Pega a história que você tem daqui pra frente, porque olhar pra trás não vai resolver o problema. Exatamente. Então, acho que isso também é muito importante, né? Olhar pra frente. Como o psicológico é importante. E assim, se eu também puder... Eu sei que terapia não é barato e que não é acessível, mas eu acho que o fato de você ter alguém de confiança para conversar, ter uma escuta, procurar mesmo, eu acho que ajuda muito, porque infertilidade está muito relacionada a luto, vergonha, tristeza, culpa, dor, raiva. Então, tudo isso faz te atrapalha a vida. Sim, então sim. É muito difícil lidar com isso e a gente precisa de ajuda nessa área também. Então são 3 esferas que eu falo para as pacientes cuidarem. Então eu queria dar esse recado também. Cuide da sua saúde física, a gente falou muito sobre saúde física, mas cuide da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. Sim. Porque são as 3 coisas que juntas vão te ajudar a viver. E a vida é difícil.
né? A vida é risco, é planejamento. É uma caixa de surpresas, É uma né? caixa de surpresas. E você vai precisar dessas 3 armas, da sua saúde física, mental e espiritual. Pra se manter forte, Pra né? se manter forte e ir atrás dos seus sonhos. Ótimo. É isso aí. Isso aí é o conselho pra tudo, né? Se a gente realmente levasse isso a sério, nossa, seria ótimo. E em relação à parte psicológica, tem grupos hoje, né, de psicólogas voltadas a atender tentantes, atender mulheres que estão tentando engravidar, e são grupos gratuitos e grupos muito bons, de pessoas muito sérias. Então, também vale dar uma olhada, uma passeada nas redes sociais, porque eu sempre vejo psicólogas que atuam nesses nichos fazendo esse trabalho aí, que também é importante. Ótimo. Vamos fazer uma busca, né, pra gente poder divulgar esses grupos e é muito bom. Sim. E fala, Aline, fala seu Instagram, seu contato, como que o pessoal que tá ouvindo te acha? Tá, bom. Minha principal plataforma é @mãeaos40 no Instagram, mas também tô no YouTube, então se você colocar lá Mãe aos 40, você vai achar o meu canal. Se quiser escrever, mandar um relato, qualquer coisa, pode me escrever no blog mãeaos40@gmail.com. Isso aí, gente. Mais uma aliada aí pra essa luta, né? Isso aí, vamos juntas. Vamos juntas. Obrigada, Obrigada a Aline. você, adorei. Passou super rápido. Voou, né? Voou. Obrigada. Tchau, gente. E o roteiro mesmo, a gente não precisa.